Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e debaixo de nojeira, covardia, podridão desses bandidos que seguem poluindo a minha vida aqui, o sistema privado do meu aparelho, orientando retardados a me coagirem na esquina aqui. Eu estou lidando com uma quadrilha de bandidos que estão sabotando a minha vida nos últimos anos e não consigo me livrar desse lixo e uma coisa de baixíssimo nível, uma gente pobre, de tudo, né? De educação, de respeito, é uma gente medíocre e eu não consigo me livrar desse lixo asqueroso. Enquanto eu não me livro dessa gentalha medíocre ou enquanto eles não destroem o que falta destruir, eu vou fazendo aquilo que eles não metem a pata para poluir com a bosta que são os vídeos do canal aqui do YouTube, certo? Então vamos continuar aqui, vamos fazer o vídeo de hoje para falar sobre a vitória do tal Javier Milei, né, na Argentina, que é esse sujeito de extrema direita, que é um bolsominion de lá, né, e que venceu com algumas propostas bizarras. Vou falar um pouquinho dessas propostas aqui, e ele resume essas propostas sob um termo que é isso que eu quero discutir de maneira mais profunda aqui no vídeo de hoje, tá? Que é o tal do anarcocapitalismo, né? Será que faz sentido essa expressão? O que ela quer dizer, né? Qual é a questão que está em jogo aí? A gente vai tentar refletir isso aqui no vídeo de hoje, tá? Então antes eu vou deixar dois links para vocês aqui, tá? Um da BBC comentando a vitória do tal Milei e o segundo link do site Outras Palavras, com uma reflexão do Mariano Schuster, tá? Sobre essa questão aí, sobre as possíveis causas da vitória dele. Eu não vou aprofundar aqui, como eu falei, né? Eu não vou aprofundar no vídeo de hoje detalhes sobre a crise argentina, né? Que é uma crise que sai à direita, sai à esquerda, a crise continua, né? A crise da Argentina é muito estruturalmente, né, do ponto de vista simbólico, ela parece muito com a da Venezuela. Quer dizer, a direita entra, não resolve, a esquerda entra, não resolve. É uma questão que é maior, parece, do que essas diferenças ideológicas estritas ali, né? Tem algo mais ali na Argentina que tem que ser pensado. Mas, enfim, independente disso, vamos falar sobre o tal Milei, né? Ele é de uma coalizão chamada A Liberdade Avança, tá? Ele ficou com 30% dos votos e a coisa foi apertada ali, né? 30 para ele, 28 para Patrícia Bullrich, que é da coalizão Juntos pela Mudança, que é macrista, ou seja, são neoliberais, né? E em terceiro lugar ficou o Sérgio Massa, da coalizão União pela Pátria, que é a coalizão do atual presidente Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner, tá? Que é a esquerda moderada da Argentina, certo? E aí essa ideia, né, porque a liberdade avança, a liberdade virou uma espécie de mantra aí, né, dessa extrema direita nos últimos anos, o que demonstra, né, nitidamente, para quem analisa a questão de maneira mais profunda, a farsa da coisa, né? São, na verdade, farsantes totais, assim, porque são ou protoditadores como o Bolsonaro, que ficam vomitando, né, ideias, né, defesa de liberdade que ele mesmo não acredita, né? Ou então são anarcocapitalistas, que também não tem nada a ver com liberdade. A gente vai ver isso aqui no vídeo de hoje, tá? Mas enfim, então essas eleições foram primárias, na verdade, na Argentina, tá? É mais ou menos como acontece nos Estados Unidos, tem a primária e tal, e depois acontece a eleição propriamente dita, que vai acontecer no dia 22 de outubro, certo? E aí, se tiver segundo turno, o segundo turno acontece em novembro. Para o candidato ganhar no primeiro turno, ele tem que ter 45% dos votos, certo? Ou 40% e 10%, sendo que 10% a mais que o segundo, né? Então o segundo tem que ter 30, né, ou menos de 30, e o sujeito ali tendo 40, ele ganha no primeiro turno, tá? É bem provável pelo desenho aqui da coisa que aconteça o segundo turno, mas a tendência é que a direita ganhe, seja o tal do Javier Milei, seja a Patrícia Bullrich, que é dos macristas, né? Por quê? Porque os dois juntos têm 58% contra 27% do Sérgio Massa, que é o candidato da esquerda moderada. Apesar disso, a gente pode ver também um fenômeno lá que aconteceu aqui no Brasil. Por exemplo, a Simone Tebet,
que é uma figura neoliberal de direita, apoiou o Lula para que a extrema-direita do Bolsonaro não vencesse. Então, há essa possibilidade de alguns, né, de alguma, enfim, algum contingente ali dos eleitores do Macri, se o Sérgio Massa ficar em segundo, né, eventualmente eles possam apoiar o Sérgio Massa para poder derrotar o extremismo do Javier Milei, tá? E aí o Javier Milei é um economista, né? Tá tudo no vídeo que eu vou deixar para vocês aqui. Tem 2 mestrados em economia, trabalhou em bancos e consultorias, é um perfilzinho, né, que a gente já conhece, né, neoliberal, né? E ele se define como anarcocapitalista, tá? Que seria uma corrente que define um modelo de capitalismo sem regulação do Estado. Isso não é novidade, né? O neoliberalismo já é isso, né? A defesa do capitalismo, né, do tal capitalismo sem a regulação do Estado, não funciona em lugar nenhum, né, mas eles continuam ganhando espaço nos últimos anos, aí, especialmente na América Latina. Tá? E a gente vai tentar entender o porquê aqui no vídeo de hoje, certo? Para além disso, o que mais aqui? Então, ele é comparado ao Trump e ao Bolsonaro, certo? Bolsonaro publicou um vídeo apoiando o Milei, né? E aí, vamos lá, para as propostas dele, né? Ele tem a promessa de acabar com o sistema político tradicional, né? Que ele chama depreciativamente de a casta, né? Essa ideia de acabar com o sistema político tradicional por dentro do Estado, a tendência, né, que é o tal anarco, né, da expressão, ela é patética, ela não se sustenta por uma série de motivos que a gente também vai ver aqui na reflexão do conceito, né, ou da ideia, melhor dizendo, tá? Mas o fato é que isso é uma tendência. A gente tem visto aí algumas figuras, especialmente no Brasil e na Argentina, ganharem espaço, Bolsonaro, né? Outras figuras aqui, o MBL, enfim, e outras figuras que se conectaram com Bolsonaro, defendendo essa ideia de ir contra o sistema. A gente já fez vídeos aqui falando sobre isso, isso é uma farsa, né? Por quê? Porque, primeiro, que há que se compreender que o sistema, de fato, né, ou seja, o que a gente chama de establishment, né, o poder econômico mais amplo, mais poderoso mesmo, né, para usar até uma redundância aqui, o poder mais poderoso, né, não perdeu nada com o Bolsonaro, pelo contrário, só ganharam, né? Eles ganharam bilhões aí com as vendas de ações, com as privatizações. E tá aí, ó, a Eletrobras foi privatizada pelo Bolsonaro, né, dizendo que todo mundo que era contra a privatização estava maluco e tudo mais. E a gente teve ontem um apagão no Brasil, né, com a empresa privatizada. Quer dizer, isso não se sustenta, não dá resultado bom, né? E certa parcela da população continua acreditando nisso. Por quê? Porque a gente está vivendo uma época, nas últimas 2 décadas aí, de um certo extremismo, de uma antipolítica, né? Que alguns autores chamam de uma atmosfera destituinte, né? Que seria essa coisa de acabar com o Estado e tudo mais, que é o anarquismo, né? Agora, o anarquismo, a gente vai ver que tem diferenças, né? O anarquismo, existem várias tendências de anarquismo, à esquerda e à direita, né? Agora, essa tendência do anarquismo capitalista, ela é muito sem nexo, né? Ela é uma contradição absoluta ali. A gente vai tentar aqui refletir isso. Outra proposta dele é dolarizar a moeda para acabar com a desvalorização do peso. Isso já foi feito, o Menem já fez isso na Argentina, né? Mas eu tenho que estudar melhor isso aqui para poder entender o porquê que não deu certo e tal, né? Então não é esse o ponto aqui. Ele quer fechar o Banco Central, né? Privatizar estatais, né? Dependendo ali do contexto, isso não funciona, né? E o apagão de hoje foi um exemplo, de ontem, né, foi um exemplo, e a forma como os Estados Unidos, por exemplo, protegem a sua economia local, mostra que ninguém faz isso, né? Quando eles privatizam empresas lá, e na Europa, enfim, né, eles criam mecanismos legais implícitos ali, que permitem que eles coloquem o Estado para intervir na economia através de outras formas de intervenção, né? Que não seja o estatismo da empresa, né? Então os Estados Unidos fez isso recentemente para poder bloquear o crescimento da indústria japonesa lá dentro, né? É assim que eles fazem. Então, e aqui fica se vendendo um anarcocapitalismo. Isso é patético, né?
Mas vamos lá. E aí ele quer, olha só o nível do cara, ele quer liberar a venda de armas de fogo, que a gente já viu aqui no Brasil que isso não funciona, né? Isso gera ganho pessoal para meia dúzia, mas do ponto de vista social, né, que é o que o Estado é, né? O Estado é uma instância da sociedade, né? Então, no nível social, isso não funciona. Isso aí é uma farsa. Isso gera violência, gera crime, né? Aumento e gera, inclusive, armas disponíveis na mão de pessoas que vendem para os bandidos. Isso já foi noticiado pela imprensa 500 vezes, né? Não se sustenta. E o cara defende, inclusive, venda de órgãos humanos, né? Conectado, né, essa defesa dele é conectada com a desregulamentação do Estado. Quer dizer, o que é isso? O que esse sujeito pensa da vida, do mundo? Né? Liberar a venda de órgãos humanos sem regulação do Estado? Isso é um débil mental, isso é um retardado. Né? Isso é um imbecil completo, assim, né? Um desvairado que... Né? Enfim. Então, pessoal, esse é o resumo, tá? Do tal Javier Milei. E aí, esse site que eu deixei, esse link que eu deixei para vocês aqui no site, na descrição do vídeo do canal, tá? Que é o texto do Mariano Schuster, ele faz algumas reflexões, tá? Ele aponta o fato de que isso é um voto de protesto, e é mesmo, né? E aí ele usa até uma expressão interessante aqui, né? Que ele fala que... ele usa uma expressão que é o significante vazio, né? Ele diz, ó, como costuma acontecer com outros radicais de direita hoje, o Milei acabou servindo como a figura de uma rebelião, né? Apesar de muitos eleitores dele não serem radicais, ele acabou servindo como uma espécie de significante vazio de um momento de policrise nacional. A questão é uma expressão razoável, porque é um significante vazio mesmo, né? Não tem conexão nenhuma com a forma como deve funcionar um governante, alguém que está ali, enfim, para poder gerir o Estado, né? E quando alguém assim é eleito, invariavelmente o que acontece é aumento da pobreza, aumento do custo de vida, aumento da concentração de renda, aumento da grana na mão dos ricos, diminuição da grana na mão dos pobres, né? E o eleitor de direita da Argentina e do Brasil não aprenderam isso ainda, né? Tomara que os do Brasil estejam aprendendo agora com as diferenças radicais aí entre o Lula e o Bolsonaro, né? Que aumentou a fome no Brasil, que aumentou o custo de vida, e agora as coisas estão melhorando graças à saída dele, né? Mas a Argentina parece que ainda não aprendeu, vamos ver, né? Vamos ver. De qualquer forma, o Mariano Schuster aponta para o fato de que existem erros, né, de projetos estratégicos na esquerda, né, na Argentina, e que fazem com que essa figura bizarra saia do esgoto ali, como aconteceu com o Bolsonaro aqui, né? Aí ele diz, né, o Mariano Schuster, o libertarianismo de Milei tem outra dimensão que costumava passar despercebida pelos progressistas. Sua ideia de liberdade ressoa em um mundo popular de classe média baixa e em risco, onde demandas por serviços públicos coexistem com formas de anti-estatismo bastante radicais, associado à economia moral do empreendedorismo informal. Que é isso, né? São esses três componentes aqui. A população pobre demanda, né, na América Latina, demanda um serviço público de qualidade, mas não entendeu o processo ainda, né? E o fato de que esse serviço público de qualidade só vai vir com a esquerda, né? E aí ele não vem, e essa fatia da população ali começa a colocar a culpa não na direita, mas na política, né? E aí começa a ignorar os processos e se colocar como quer dizer, começa a atacar um inimigo errado, que é o Estado, né? O inimigo da população pobre, da classe média na América Latina não é a esquerda, não é não é o Estado, né? Pelo contrário, é a direita. Porque a direita ganha aqui e ela destrói o Estado, ela usa o Estado para aumentar o lucro dos ricos e empobrece a classe média, empobrece os pobres, né? Então é um erro de perspectiva. Para além disso, esse erro de perspectiva é baseado também no anti-estatismo, que é uma consequência dele, né? E também nessa ideologiazinha do empreendedorismo informal, que no fundo gera isso aí, gera pobreza, entendeu? Perda de direito trabalhista, um monte de gente ganhando merreca,
né? Bolsonaro aprovou aqui uma lei, uma reforma trabalhista que piorou a vida de todo mundo. Gerou essa uberização do trabalho que a gente tem visto no Brasil recente, que empobreceu, que diminuiu os índices de poder de compra, de desigualdade social, né? Que a desigualdade social aumentou, né? Então é isso que a direita faz, certo? Isso é um resultado concreto, está aí nos números, né? Enfim, é só analisar, é só avaliar isso aí. E aí, para finalizar, ele diz, né, uma coisa que também tem a ver com o Bolsonaro, que é muito parecido com o que aconteceu com o Bolsonaro aqui. Ele diz que o Milei não foi produzido pelo establishment, né, como, por exemplo, o Juiz Moro foi. Né? O Juiz Moro é uma produçãozinha típica do establishment. Né? Vamos produzir um heróizinho aqui de Araque para poder combater a esquerda, que é o nosso inimigo, é o inimigo do grande capital, dos ricos, do establishment, né? E vamos enganar a população aqui, ó, né? E pronto, né? O Juiz Moro serviu para isso. Hoje sabe-se que é um farsante, que é um, né? Enfim. Agora, o Milei parece que não, porque o Bolsonaro também não foi criado pelo establishment, né? Ele surgiu, né, nessa atmosfera destituinte e ignorante, e isso aí, né, pelo menos ele é honesto, né? Não sei nada dele, mas pelo menos ele não rouba e tal. E aí ganhou espaço e ocupou um espaço que na verdade foi aproveitado por esse mesmo establishment, né? Com o agravante de que uma superfície radicalmente alienada de uma quantidade gigantesca de pessoas que ficou, né, que acreditou de fato que o Bolsonaro era antissistema, colocando Paulo Guedes como ministro da Economia, né? Quer dizer, e essa atmosfera é muito semelhante a essa que está catapultando aí o Milei, lá o tal do Javier Milei, tá? Enfim, e aí no fundo ele gerou audiência, então ele está lá, né, o sistema, vamos dizer assim, né, para usar esse termo pobre aí para poder resumir a questão, mas enfim, o poder econômico está, na verdade, usando o Milei ali, porque se ele ganhar, ele interessa esse poder econômico que vai ganhar dinheiro com esse tal anarcocapitalismo, né? Mas vamos tentar ver o que significa isso, essa expressão, né, anarcocapitalismo, que isso me parece uma coisa completamente bizarra, patética, sem o menor nexo, tá? Vamos lá, né? Vamos ver aqui. Enfim, eu diria aqui só para completar essa coisa do voto de protesto que o Milei também é uma espécie de macaco-tião lá, né? Como o Bolsonaro aqui. É o macaco-tião que deu certo, né? O Milei também é isso. Mas vamos tentar entender o que é o anarcocapitalismo. Vamos lá. Como a BBC aqui já resumiu para a gente, tá? Eu já falei para vocês aqui, né? O anarcocapitalismo seria uma corrente que define um modelo de capitalismo sem regulação do Estado. Capitalismo sem regulação do Estado. Então, existe uma sutil diferença de dizer que a coisa é um capitalismo sem regulação e um mercado sem regulação, né? Na verdade, nenhum dos dois se sustenta, mas a ideia de mercado sem regulação, ela é mais inclusiva de uma diversidade, né, de atores nesse processo aí. Capitalismo, essa palavra, quando você escutar isso, capitalismo sem regulação, leia-se imediatamente monopólio, oligopólio e concentração de renda. Sempre. Porque capitalismo é isso. Capitalismo é a forma como o sistema de trocas de mercadorias se concentra na mão de poucas pessoas. Isso é o capitalismo, né? O mercado vai tentando driblar isso, né, e tal, mas as pressões de concentração existem sempre porque o poder econômico funciona assim, né? Então, como é que o capitalismo pode ser anárquico, né? Não tem como. Vamos ver como é que não tem como? O que significa anarquia? Vamos lá. Né? Antes de passar para os filósofos, vamos no dicionário, vamos no dicionáriozinho para ver, né? A palavra anarquia está aqui, ó, vamos lá, né? Ela significa ausência de governo ou autoridade, né? No caso da autoridade é interessante, a gente vai ver que a arte, por exemplo, é radicalmente anárquica, ela funciona, né, num registro de anarquia mesmo, né? E é bom que seja assim. Agora, isso no Estado, isso não faz o menor sentido, menos ainda conectado com o capitalismo, né? Que no fundo é uma palavrinha marota, porque esconde
uma contradição radical que existe ali, na medida em que esses tais capitalistas, né, eles são de fato contra o Estado, que é um poder instituído, né, e aí fica parecendo que defender anarcocapitalismo, porque é contra a regulação do Estado, seria anarquista, seria de fato anarquista. Mas não é, porque existe uma coisa marota no subsolo disso aí, né, nos entremeios disso, que é justamente o resultante disso, que não dá em anarquia nenhuma, pelo contrário. Isso só gera concentração de renda, mais poder na mão dos ricos, né? E aí existe o segundo sentido, né? Que é desordem consequente dessa ausência, né? Isso gera uma desordem, e nem sempre a desordem é negativa. A desordem às vezes é bacana, gera até ali uma crise produtiva. Mas no caso do Estado, né, isso não se sustenta também, né? E não é isso que essa gente procura, né? Essa gente procura concentração de poder só, mais nada, tá? E aí o anárquico é o que está sem governo, autoridade, anarquia, blá blá blá. E o anarquismo seria a teoria política que rejeita o governo e a autoridade do Estado, tá? Certo? Então, como é que alguém pode rejeitar o poder do Estado e ao mesmo tempo querer ser presidente? Não faz sentido. É completamente desconexo isso, porque o anarquista mesmo, ele não se mete com o Estado, né? Ele vai morar na selva, ele pega ali um trailer, como acontece nos Estados Unidos, lá com o pessoal dos hippies, né? Então eles vão para morar na Nomadland, né? Vão morar na estrada, vão viver fora do... Né, E mesmo aí não tem jeito, chega uma hora que, né, alguma coisa acontece ali para acabar com essa brincadeira, né? E aí, pessoal, existem correntes anarquistas à esquerda e à direita, tá? A principal corrente anarquista da esquerda é o Bakunin, tá? Tá aqui os textos anarquistas do Bakunin, certo? Que propõe a abolição do Estado e etc e tal, mas propõe a abolição do Estado para substituir o Estado por uma ditadura do proletariado, ou enfim, né? Ele nem fala em ditadura, na verdade ele está falando aí mesmo de um poder do proletariado, poder absoluto do proletariado, né? Então essa anarquia não é conectada com o poder econômico, certo? Essa proposta anárquica, né? O Marx também fala disso, tá? No Manifesto Comunista, né? Ele não é anarquista aqui, mas ele também entende que o final da história ali é o fim do Estado, o comunismo seria o fim do Estado. Então, de certa forma, tem esse caráter aí de abolição do Estado, que é uma característica do anarquismo mais radical do Bakunin, tá? Isso a gente fixando nesse ponto específico, certo? Agora, existem várias outras formas de anarquismo, muitas delas à direita e até uma direita light, né, que não é uma direita extrema, como esse retardado da Argentina lá e o imbecil do Bolsonaro, tá? Então vamos lá, por exemplo, a gente teve... agora, antes de falar dessas da direita, vamos falar da última aqui da esquerda que eu esqueci, tá? Que é o situacionismo francês. Tá esse livrinho aqui muito legal, tá? Da editora Conrad, certo? Que tem textos dos situacionistas, Guy Debord, enfim, tá? Raul Vaneigem e tal. E aí tem um texto aqui do Mustafa Kayat, que é um dos caras do situacionismo francês lá, e ele fala de várias coisas interessantes aqui, dentre as quais essa coisa de acabar com o Estado, né? Tem em algum dos trechos dele aqui ele fala disso, tá? Cadê aqui? Deixa eu ver. Enfim, né? Eu separei aqui, pessoal, tá aqui, ó, né? A conquista dos soviéticos pelo partido, a instauração do Estado do partido no lugar do Estado definhante do proletariado armado, né? E ele segue falando aqui que tem que acabar com o Estado e tal, que isso é uma consequência, né, natural do situacionismo como uma proposta política. Tá aqui, né? Eu vou até depois separar o trecho melhor aqui para fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, tá? Mas o fato é que o situacionismo foi uma adaptação francesa do marxismo conectado com uma crítica da teoria uma crítica da sociedade do espetáculo, né? Ou seja, da mercantilização da imagem e tal, da alienação resultante disso e tudo mais, tá? Então tudo isso é a forma como a esquerda francesa
se colocou, né, para poder, inclusive, criticar uma certa estupidez da vida cotidiana gerada por essa mercantilização da imagem e que é uma das bases da alienação que mantinha, né, enfim, o sistema ou a sociedade corrompida na perspectiva deles. Tá? Eles fizeram, inclusive, surgiu o Maio de 68 na França, tá? A partir dessas ideias. Porém, existe um anarquismo mais soft, mais light, né? que é de direita e que se manifesta quase que amplamente na arte. Tá? Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ó, né, esse livro aqui do Hakim Bey, Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares. A contracultura dos Estados Unidos foi um movimento radicalmente anárquico, né, no sentido de pregar mesmo, né, uma desvinculação do sistema, da sociedade, do próprio dinheiro, né, e algumas pessoas foram experimentar vidas em selva, vidas, enfim, né, fora do sistema urbano, né, baseados nessa ideia da contracultura, que é muito esse terrorismo poético aqui. Tá? O Hakim Bey sugere algumas coisas aqui que são, né, evidentemente anárquicas, mas não são anárquicas como projeto de Estado. Né? Ele sugere, por exemplo, aqui numa das páginas, que um ato de terrorismo poético seria entrar num caixa eletrônico de um banco e cagar lá dentro. Né? Para quê? Para poder aquela bosta que fica ali servir como um contraponto àquele purismo falso, né? Daquela coisa meio, né, clean do banco que esconde muito a nojeira toda desse sistema, né? Ou dessa lógica. Tá? Agora, vamos comparar, né? Existe uma diferença radical entre você sugerir como anarquia cagar dentro de um caixa eletrônico, que é efetivamente um símbolo de poder, né, de vender órgãos sem regulação do Estado. Né? É uma diferença radical aí. Né? Não existe nenhum tipo de combate ao poder, de fato, quando você sugere que se libere venda de órgãos sem regulação do Estado. Né? É uma estupidez isso. Né? Então, assim, a gente analisando, né, as experiências anárquicas, a gente vai vendo, né, a farsa que é esse tal Milley. Tá? Enfim, o Manuel de Barros também tem vários trechos interessantes aqui que são anárquicos, de fato. Né? Aqui no Matéria de Poesia, ele fala, né, na página 18, né, tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que você não pode vender no mercado, como, por exemplo, o coração verde dos pássaros, serve para a poesia. Isso aqui é radicalmente anárquico, né? Porque é contrário ao capitalismo, né? Contrário ao poder econômico, né? Que é mais ou menos a mesma tônica de uma certa crítica do Byung-Chul Han aqui, né? Com outros matizes, mas nessa mesma linha. Né? Tá? E outras mais aqui, o ócio também, né? O ócio criativo, o elogio ao ócio do Bertrand Russell, né? e o ócio criativo do Domênico de Masi, enfim, e aí outras coisas mais. Tá? Então, não vai dar tempo de falar de tudo, mas eu de repente faço um novo vídeo aqui para poder ampliar essas reflexões. Mas o fato é, pessoal, que é isso. Né? O anarquismo de esquerda do Bakunin é ingênuo, porque ele ignora as localidades, as diferenças locais. Né? E o anarquismo de direita do tal Milley é tão estúpido quanto. Né? Porque ele ignora as diferenças locais, ignora a história, que mostra que isso só gera concentração de renda. Né? Enfim, e aí é isso. Né? A questão é que a proposta do Milley, essa proposta de um anarcocapitalismo, ela é semanticamente equivocada. Né? Porque, como eu falei aqui no início do vídeo, né, e durante as reflexões aqui, não é possível a defesa da concentração de renda que é resultante das movimentações capitalistas como algo anárquico só porque isso é contrário à regulação do Estado. Né? Muitas vezes é o contrário, a regulação do Estado é que combate o poder econômico, né? E as castas que ele fica criticando aí de maneira ingênua. Né? Mas isso é um efeito da nossa época aqui que a gente tem que ir pensando nos vídeos, tá? Enquanto esses animais desgraçados não destroem a minha vida aqui com a presença fedorenta e medíocre deles. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo aí do canal, tá? De repente, até para refletir mais um pouco essa questão aqui, tá? E a gente vai se falando aí. Grande abraço, tamo junto, fui.